Olá, meus irmãos, espero que todos estejam bem. Pois é, ainda estamos aí nesse momento que não podemos nos encontrar presencialmente, não podemos realizar culto, mas Deus sabe de todas as coisas. Ainda assim, nós não vamos deixá-los sem a EBD. Todos os professores ou estão gravando as aulas ou estão transmitindo online. E olha, tem sido uma bênção ver esses professores, essas professoras se esmerando para oferecer a melhor aula possível, tanto para nossas crianças, como para nossos adolescentes, nossos jovens e nossos adultos. Que Deus abençoe a todos eles e abençoe a nós também. Estamos chegando na metade da nossa revista. Como sabem, nós estamos acompanhando essa revista aqui, Personagens ao Redor da Cruz. Como já falei na primeira aula que ministrei para a turma dos adultos, essa revista tem algo bastante interessante. A maioria das aulas, a maioria dos capítulos foram escritos pelos nossos irmãos, por membros da nossa igreja. Por exemplo, a aula de hoje foi escrita pela professora Ana Lúcia. A próxima aula, a aula da próxima semana, foi escrita pela esposa do nosso pastor Vinícius, a nossa irmã Débora Coutinho. Isso é muito interessante, é muito bom termos nossos irmãos escrevendo a revista, termos nossos irmãos participando das revistas da editora Cristã Evangélica, né? E muito melhor ainda porque temos esses irmãos no nosso convívio, então podemos usufruir desse conhecimento, dessa capacidade, desse dom que Deus lhes deu, né? Para estarem aí escrevendo as revistas e nós podemos utilizar essas revistas como base para os nossos estudos. Hoje estamos chegando na metade da nossa revista, da metade do nosso curso. Essa é a aula de número 8. Até o momento, o presbítero Deman, ele apresentou a aula sobre Judas e sobre Simão de Cirene. A professora Ana Lúcia apresentou a aula sobre Pedro e teve a aula especial da Páscoa, também foi ela quem apresentou. Eu apresentei a aula sobre Pilatos e hoje vou estudar junto com os irmãos, a aula sobre os dois ladrões que foram crucificados juntamente com Cristo. O pastor Waldenberg falou sobre a multidão e na próxima semana voltará a ministrar a aula para nós. Então, conforme eu comentei, hoje nós vamos estudar sobre os dois ladrões que foram crucificados juntamente com Cristo. E preste atenção no fim de cada um deles. Antes de iniciarmos realmente a nossa aula, vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por nos dar os recursos necessários para, mesmo que seja gravada, transmitirmos a aula da Escola Bíblica Dominical àqueles que têm nos acompanhado por todo esse tempo. O Senhor abençoe, Senhor, esse tempo, que seja um momento de conhecimento sobre a sua história, conhecimento da sua palavra, que esse conhecimento, Senhor, seja útil para nos trazer vida, aumentar a nossa fé, nos levar ao arrependimento, que possamos entender que o Senhor veio para cumprir uma missão e o Senhor a cumpriu de forma perfeita, como perfeito é o Senhor. O Senhor toque no nosso coração, que a sua igreja possa ser edificada, que das minhas palavras, Senhor, possa sair somente aquilo que é correto, e que o foco seja a sua própria pessoa. Muito embora nós vamos estudar sobre os dois ladrões que foram crucificados juntamente com Jesus Cristo, o foco é a sua própria pessoa e a salvação que o Senhor nos traz. Muito obrigado, Senhor, por tão grande amor, por tão grande salvação. Não somos merecedores de nada disso, mas o Senhor agiu com extremo amor, misericórdia e compaixão e nos trouxe o seu Filho, o seu único Filho, para morrer em nosso lugar na cruz e fazer justiça aos pecados que nós mesmos cometemos. Esteja conosco, Senhor, nesse momento, que o seu Santo Espírito amoleça o nosso coração, quebre a nossa dura cerviz e que possamos, Senhor, ser transformados um pouco mais nesse momento de estudo sobre a sua história, a sua palavra. Eu peço e agradeço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos,
Por favor, me acompanhe na leitura da palavra. Nós vamos utilizar um texto base que está em Lucas, capítulo 23, dos versículos 27 ao 49. Eu vou dar uns segundos para que vocês possam abrir a Bíblia. Lembrando, o Evangelho de Lucas, capítulo 23, dos versículos 27 ao 49. Vamos lá? Seguia-o numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis, que não geraram, nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Verdadeiramente este homem era justo. Amém. Irmãos, então, hoje, nesse momento da crucificação de Jesus Cristo, nós podemos observar nesse trecho da palavra, que está registrado no Evangelho de Lucas, que com Jesus Cristo foram também crucificados dois ladrões, dois malfeitores. Era um momento de consternação, um momento de lamentação. Nós observamos que enquanto uns zombavam, outros escarneciam, outros mesmos, mais à frente nesse mesmo capítulo, nós podemos ver que jogavam sortes sobre as vestes de Jesus Cristo. Muito embora não mencione se todos zombavam. Pelo contrário, algumas mulheres que seguiam a Jesus já há algum tempo, lastimavam esse momento em que Jesus Cristo era crucificado. Era um momento terrível, talvez um dos, se não o principal ponto da história da humanidade. Um momento em que Cristo é crucificado. Podemos lembrar que apenas uma semana antes de sua crucificação, Jesus e os seus seguidores, bem como os seus discípulos, eles estavam entrando em Jerusalém. E a entrada em Jerusalém foi uma entrada triunfal. O mesmo povo que nesse momento estava assistindo à sua crucificação, o mesmo povo que diante de Pilatos, movidos pelos
líderes espirituais, pelos sumos sacerdotes. Eles pediram a libertação de Barrabás e pediram a crucificação de Jesus Cristo. Esse mesmo povo estava festejando a chegada de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém. Ele entrou como se fosse um rei, muito embora montado em um jumentinho, muito embora montado em um animal que de monarquia não tinha nada. Mas foi assim que ele entrou. Esse mesmo povo que festejava a chegada de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém, pelo motivo da celebração da Páscoa, uma semana depois, ou 5 dias, talvez um dia mais, um dia menos, estava crucificando Jesus Cristo. Esse povo, eles presenciaram vários milagres, acompanharam vários ensinamentos de Jesus Cristo, mas era um povo rebelde, um povo de dura serviço. E esse mesmo povo, passado não mais que uma semana, presenciava a crucificação de Jesus Cristo. E ao lado dele, um ladrão do lado direito. Do outro lado, um ladrão do lado esquerdo. Eram 2 ladrões, tinham cometido crimes na época, crimes graves. Mas a atitude de cada um deles foi diferente. Enquanto um escarnecia de Jesus Cristo, mesmo que zombava dele, ou desafiava a salvar-se a si mesmo, o outro ladrão falava que eles, os ladrões, estavam sendo crucificados por uma justa causa. Mas Jesus Cristo, não. O que Jesus Cristo tinha feito de errado? Ele não tinha feito nada de errado. E o ladrão externou isso. Nós, ele dizia para o seu companheiro, estamos sendo crucificados justamente. Cometemos pecados e precisamos pagar por esses pecados que nós cometemos. Agora esse Jesus, que mal ele fez? Não fez nenhum mal. Absolutamente nada. Então, nessas palavras desse ladrão, que temia o que estava acontecendo com Jesus Cristo, nós podemos extrair que ele conhecia a história de Jesus. Ele mesmo o chama de Filho de Deus. Pode observar na leitura das Escrituras. Não vou ler aqui até para que vocês possam completar esse estudo lendo por si mesmos aí esses trechos da Bíblia que estamos tomando como referência. Mas ele, nas suas palavras, ele demonstrava que cria que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E mais, ele pede para que Jesus o salve, quando esse mesmo Jesus voltasse com o seu reino. Então, esse ladrão não somente cria que Jesus era o Filho de Deus, mas ele sabia que mesmo que naquele momento Jesus Cristo morreria, faleceria, seria crucificado, ele cria que esse mesmo Jesus retornaria. E retornaria com o seu reino para buscar aqueles que aqui estavam. Irmãos, em contrapartida, o outro ladrão zombava e desafiava Jesus, falando se ele de fato fosse o Filho de Deus que salvasse a si mesmo e os outros 2 da mesma forma. Jesus, ele ouve tudo isso e ele afirma no mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 23, em seu versículo 43, Jesus responde ao ladrão que cria em Jesus. Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus, ele teve compaixão desse ladrão, que mesmo tendo pecado, mesmo tendo roubado, mesmo tendo cometido crimes, ele creu. Ele creu. Ele creu que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E Jesus age com graça
e misericórdia. E fala naquele mesmo instante, um pouco antes de morrer, um pouco antes de falecer, que aquele ladrão estaria com Jesus Cristo naquele mesmo dia no paraíso. Jesus não se dirige ao ladrão que o desafiava, mas se dirige ao ladrão que, mesmo tendo pecado, assim como todos nós, não com o mesmo pecado, certamente, ele se dirige a todos nós e fala que naquele mesmo dia o pecador estaria com ele no paraíso. Não temos certeza se o ladrão havia se arrependido do que tinha feito. Não há registro sobre isso. Mas há registro de que ele creu, de que ele, naquele momento, creu que Jesus Cristo era o Filho de Deus e que ele, mesmo morrendo naquele dia, ele retornaria, ele ressuscitaria e retornaria com o seu reino. Essa também é a nossa esperança, irmãos. Passamos por momentos difíceis, da mesma forma que aqueles 2 ladrões que foram crucificados com Cristo cometeram pecados, nós também cometemos. Que Deus nos abençoe para que possamos nos arrepender e que possamos parar de pecar. Mas ainda assim, sabemos que vez ou outra nós cometeremos falhas. Mas a nossa esperança é que, uma vez que Jesus se mostrou a nós, uma vez que ele se aproximou de nós, por meio do seu Santo Espírito, ele fez com que cada um de nós pudéssemos crer que ele é o verdadeiro Filho de Deus, que ele é o próprio Deus e que ele, sim, foi crucificado na cruz, mas ressuscitou ao 3º dia. E comemoramos isso no domingo passado, quando a professora Ana Lúcia ministrou sobre a Páscoa. Jesus ressuscitou ao 3º dia, passou mais algum tempo entre nós e depois foi levado aos céus. E hoje esse mesmo Jesus Cristo ressuscitado, com corpo de glória, ele está sentado à direita de Deus Pai e tem domínio sobre todas as coisas criadas. Deus delegou esse domínio para Jesus Cristo. E ele cuida de nós. E ele um dia vai nos levar para estarmos eternamente com ele. Que isso toque o nosso coração, que possamos estarmos vislumbrando esse momento da crucificação. Pessoas zombando, pessoas duvidando de que ele era Filho de Deus. Outros choravam, outros lamentavam. Ao lado dele, um ladrão ao lado direito, outro ladrão do lado esquerdo. Um dos ladrões creu que ele é o Filho de Deus, que ele de fato morreria, mas ressuscitaria e viria buscar os seus. Essa é a nossa doce esperança, que apesar dos sofrimentos, das tribulações que todos nós passamos nessa vida, nós possamos crer em Jesus Cristo, crer de fato, crer no nosso interior que ele é o Filho de Deus, que ele nos salvou, que ele pagou pelos nossos pecados e fez justiça. Ele foi a nossa propiciação. Esse mesmo Jesus Cristo ressuscitou, está vivo à direita de Deus Pai, entronizado. E um dia ele virá para nos buscar e todos nós estaremos reunidos novamente com Jesus Cristo. Quero finalizar lendo a letra de uma música que fala sobre a dor de Lázaro, caso Lázaro tivesse presenciado a crucificação de Jesus Cristo. É uma letra composta por um cantor que eu gosto bastante, admiro bastante, Sérgio Lopes. Nessa letra ele se coloca como Lázaro, comenta sobre a dor de Lázaro ao ver Jesus sendo crucificado. Ele fala assim: eu tentei falar, mas não pude me aproximar de ti. Em Jerusalém, no Calvário, eu também chorava. Não quis entender se tinha um porquê o teu castigo. Eu só quis saber que era o Jesus que me ressuscitou. Algo me fez ver que o teu poder se mostraria, mas a tua dor também o meu
coração feria. Não apenas rei, era meu Senhor e meu amigo. Ao te ver naquela cruz, uma parte da tua dor ficou comigo. Outra vez, Senhor, mostra o teu poder. Transforma a morte em vida, pois em tuas mãos a vida se formou. Se hoje não te ver livre dessa cruz, eu vou esperar. Mesmo que adormeças, sei que vais voltar. És a própria vida, e jamais a morte te resistirá. Outra vez, Senhor, mostra o teu poder. Transforma a morte em vida, pois em tuas mãos a vida se formou. Se hoje não te ver livre dessa cruz, eu vou esperar. Mesmo que adormeças, sei que vais voltar. És a própria vida, e jamais a morte te resistirá. Jesus venceu a morte. Ele não somente ressuscitou Lázaro como outros, ele mesmo foi ressuscitado. E hoje está vivo. Mesmo nesse período terrível para a humanidade, essa pandemia que tem levado tantas pessoas, milhares de milhares, ao sofrimento e milhares de pessoas à morte. Ele é soberano e tem domínio sobre tudo isso. A nossa esperança é que mesmo que cada um de nós venha desfalecer, um dia ressuscitaremos pela força e o poder de Deus. E estaremos para sempre com o nosso Senhor, no lugar que Ele foi preparar para cada um de nós. Irmãos, mantenham-se firmes. Continuemos em oração para que esse período de distanciamento possa ser abreviado. Nesse período que continuemos tendo momentos de intimidade com o nosso Senhor, seja em oração, seja em leitura da palavra, seja em estudo, seja assistindo às aulas da EBD, seja assistindo os cultos, que estejamos próximos ao nosso Senhor. Não vamos desfalecer na crença que todos nós temos, o Senhor colocou em cada um de nós, de que Ele é o Todo-Poderoso e nos ama de forma perfeita. E apesar das nossas tribulações, um dia tudo isso acabará e nós estaremos nos deleitando da presença eterna de Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento de estudo da sua palavra. Te peço, Senhor, humildemente, que esse estudo continue durante a semana. Que os irmãos não se distanciem da sua própria pessoa. O Senhor nos deixou a sua palavra registrada por meio da Bíblia Sagrada. O Senhor colocou pessoas para que possam proferir a sua palavra. Ó Senhor, que cada um exerça o ministério que o Senhor colocou para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, que mesmo sendo pecadores, o Senhor nos perdoa, bastando para isso que confessemos os nossos pecados. Ó Senhor, assim como meus irmãos, juntamente com essa igreja local, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, que tenha misericórdia de nós e que abrevie todo esse sofrimento, todo esse distanciamento. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos, Senhor, adorá-lo em espírito e em verdade e em comunhão uns com os outros. Pai, por favor, tenha misericórdia de cada um de nós. Que permita, Senhor, que possamos novamente nos reunir na casa que o Senhor preparou para cada um de nós. Que possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Que possamos estar juntos como família, para novamente todos nós cantarmos hinos de louvor ao Senhor. Oferecermos, Senhor, aquilo que o Senhor nos deu. Tocarmos na sua palavra. Ouvirmos a sua palavra. Entendermos, crermos e termos fé suficiente para que possamos viver uma vida, embora com muitas tribulações, mas crentes de que o Senhor
nos ama e cuida de cada um de nós. Muito obrigado, Pai. Abençoe, Senhor, esse dia, abençoe essa semana. É o que eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, com isso nós encerramos essa aula. Foi mais curta, obviamente, porque é uma aula gravada, né? Não queremos tomar muito tempo dos irmãos, mas novamente peço que os irmãos possam novamente estudar esse momento da história em que Jesus é crucificado e extrair vida das palavras registradas nas Sagradas Escrituras que o próprio Deus deixou para cada um de nós. Deus os abençoe. Amém.